Muito bem, meus queridos, estamos começando a nossa jornada de hoje. Mais uma vez, estamos juntos na madrugada com Deus. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Começamos bem, né, a nossa jornada de hoje com o pedido de perdão do irmão Ademir, a nossa irmã Elisama, devido a alguma coisa que ele fez, magoou, e ela está ali, né, já sinalizou que perdoa. Então, louvado seja Deus por isso. E aqui estamos nós, nessa manhã de sexta-feira, 24 de outubro, começando mais uma jornada da madrugada com Deus. Eu sempre falo aqui, irmãos, que é sempre uma alegria, sempre um prazer estar junto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, que a graça desse Deus maravilhoso repouse sobre a vida de todos vocês. E para começar a nossa jornada de hoje, eu quero convidar o meu irmão Djalma. Djalma, pode abrir seu áudio, Djalma, por gentileza? Pode abrir o seu áudio. É só clicar no microfonezinho vermelho aí do lado. Tá vendo o microfone aí? Do lado do seu aparelho ou em cima, um microfonezinho vermelho, clica nele. Não consegue, né? É uma briga esse negócio aí. Não, né? Muito bem. Eu quero convidar então Marilza, Zilma, ou Zinha. Bom dia, Zinha. Pode abrir seu áudio. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Bom dia, amiga. Você tá bem? Estou bem, Como é que tá a graças a avó? Deus. Vó Bel tá bem, né? Tá dormindo. Pronto. Marilza, eu quero convidar para que você nos apresente a Deus em oração nesse momento. Estamos iniciando a nossa jornada. Eu quero convidar que você nos apresente a Deus. Ok. Oremos. Santo Deus, bendito Pai, aqui estamos, Senhor, agradecidos pelo sono, pelo despertar de mais esse dia. Agradecidos porque temos o privilégio de estar aqui no encontro contigo, Senhor, e também com nossos irmãos. Nesta hora, Pai, eu quero entregar em tuas mãos cada família que se encontra aqui representada, pedindo assim que o Senhor visite, Deus, cada membro das famílias, pedindo assim que o Senhor fale conosco nesta manhã, através da tua palavra. Que o Senhor use a pessoa que vai dividir o pão conosco, que ela não fale dela, mas sim inspirada por ti, e que a mensagem venha estar guarida em nossos corações. Paizinho, pedimos também que o Senhor derrame sobre nós o poder do teu Espírito Santo. Nesta hora, Deus, eu quero entregar em tuas mãos cada estudante da tua palavra. Que teu Espírito Santo as visite neste momento, Deus. Que eu sou meu Pai, para que eles consigam concluir o estudo, tomando a decisão certa de te seguir, de te servir. Quero nesta hora, Pai, pedir não porque há méritos em mim, mas quero te agradecer porque os méritos vêm do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, minha irmãzinha. Deus é contigo. Deus te abençoe. Viu? Dá um cheiro de Vó Bel aí. Então, sim. Vamos louvar esse Deus. Ele é digno de ser louvado, né? Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso nós vamos cantar louvores ao seu nome nesse momento. Deixa eu ver onde foi que eu deixei aqui. Aqui. Vamos louvar o Senhor juntos. Você conhece? Deixa eu ver aqui. Ok. Vamos lá. Vamos cantar louvores ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando a minha esperança acabar, quando o sol pra mim não brilhar, eu só preciso a Jesus recorrer, pois dele me vem o poder.
mas sei que Ele sempre vai me guiar, e sei que seguro estarei. Em Deus vou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus vou sempre confiante, vou sem mais temer. Por isso vamos cantar, todos juntos nos alegrar, pois nosso Deus é poderoso, Senhor, e guarda seus filhos no amor. Em Deus vou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus vou sempre confiante, vou sem mais temer, vou sem mais temer. Amém. Sempre confiante, irmãos. Não desanime. Mantenha firme a sua fé. Essa confiança que temos em Deus não pode faltar, irmãos. Tem uma música que a gente canta na Bahia, a fé não costuma falhar, né? A fé não costuma falhar, né, Rose? Mantenha a fé no Senhor Jesus, que isto, que tudo vai dar certo. Nós vamos convidar alguns amigos para estar conosco em oração, nesse momento. Eu quero convidar, já que eu falei o nome dele aqui, eu quero convidar Rosivaldo, meu amigo, meu irmão em Cristo. Bom dia, Rose. Pode abrir seu áudio. Consegue abrir aí? Pronto. Bom dia, Rose. Bom dia a todos e a todas. Deus os Amém. abençoe. nesse novo dia. Amém. Você está bem, né? Na paz. Então, viva. Melhor, bem melhor. Bem melhor. Eu entendo, eu entendo. Quero convidar minha irmã Mais Zilminha. Bom dia, Zilma. Abra seu áudio, amiga. Pode abrir. Está fechado. Isso. Bom dia, Zilminha. Bom dia, povo santo do Senhor. Bom dia, irmão Mário. Bom dia, Zilminha. Tudo bem com você, né? É Tudo Zilma, bem, né? graças a Deus. É Zilma, nossa irmã Zilma é de Natal, Rio Grande do Norte. Eu sei, eu já orei muito por ela. Orei. E continue orando. Deus abençoe muito você, Rosivaldo, e todos que oram por mim. Deus Amém. abençoe grandemente. E a oração está fazendo efeito, viu? As orações estão fazendo efeito. Amém. E é muito gratificante, a gente fica muito feliz já ver você já com outra fisionomia, né? Já bem Já estou até sorrindo. criando cabelo, olha, tá vendo? É. O problema é o branco, né? Restaurando. O problema é Glória o a branco, né? Não tem Não é, problema agora nenhum. está todo branquinho e está Não tem ficando problema todo não. encaracolado. Daci, bom dia, Daci. Você tá bem? Bom dia, irmão Mário. Estou bem, Que estou a melhor paz do e a que eu graça mereço. do nosso Deus esteja com você e sua casa aí, viu? Amém, amém, meu irmão. Muito bem, vocês estão sendo convidados a orar. Rose, apresente ao Senhor o nosso clamor pelo batismo do Espírito Santo, a chuva cirúrgica, não apenas aqui, mas todos aqueles no mundo inteiro que estão clamando por essa promessa. Ore por essas pessoas. Zilminha, interceda pelos pedidos do varal que ali se encontram. São vários, diversos, de todos os tipos. Apresente ali ao Senhor nosso Deus esses pedidos que ali estão no varal. E Daci, amiga, ore por todos os nossos irmãos. Nós temos amigos, temos irmãos, principalmente familiares, que ainda não se entregaram para Jesus. Interceda pelos nossos familiares, Daci, para que o Espírito Santo os incomode e eles aceitem a mensagem do Senhor Jesus. Começando com Rose, depois Zilma, depois Daci. Oremos. Querido Deus, nosso Pai que habita nos céus, santificado, exaltado e honrado seja o seu santo e verdadeiro nome. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, aqui nesse momento elevamos nossas preces em adoração ao grande e poderoso Deus.
ao maior de todos, aquele que é infinito e que é eterno. Só o Senhor é Deus. Amorável Pai, nesse momento nós estamos aqui para te buscarmos, para te pedirmos, implorarmos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos, a cada dia, Senhor Deus, buscarmos mais, estarmos mais em comunhão, para que possamos, assim, ter o privilégio de ter o Espírito Santo conosco, para que possamos ser fortes e corajosos para as lutas do dia a dia. O Senhor fique conosco, nos orientando, nos ajudando, nos abençoando, que o derramamento do Espírito Santo venha cair sobre todos nós, em toda a face da terra, para que assim todo mundo possa reconhecer que temos um Deus que é dono da prata, do ouro e que comanda tudo. Que o Espírito Santo se faça presente conosco todos os dias de nossas vidas. Amém. E possamos estar preparados para quando tu voltares, estarmos contigo nas nações celestiais. Amém. Nós te pedimos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Ainda na sua santa e divina presença, Pai eterno, que tem toda soberania e poder, único que é digno de louvor e de toda a nossa adoração. A ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Amém. Nesse momento, eu sou grata por mais um culto na madrugada em que o Senhor nos despertou, nos permitiu. Glória a ti por isso, Senhor. E, intercessoriamente, pela fé, em nome de Jesus, orando pelos meus irmãos ali do grupo Madrugada com Deus, eu coloco em tuas santas mãos cada pedido que foi feito ali, e aqueles que ficaram também no coração de cada um. Cada necessidade, Pai, só o Senhor sabe a necessidade de cada um, ali e aqui em todo lugar. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, Deus Todo-Poderoso. Por isso coloco em tuas santas mãos cada pedido ali. Chega com providência, Pai. Dai a paz, a saúde, o emprego, o conforto, o consolo de cada um está precisando. Pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que estão precisando que abra-se uma porta de emprego para suprir suas necessidades, pessoas que precisam de paz mental, pessoas que precisam de saúde física, mental, espiritual. Há tantas necessidades espirituais, Pai. Coloca a tua mão poderosa, chega no mais profundo do ser de cada um do teu povo, cura, restaura, vivifica, Senhor. Amém. Que necessidade de vivificação que estamos, Pai. Consagra-nos a Ti, Senhor, nessa madrugada, em que o Senhor se faz presente. Eu creio, Pai, na vida de cada um de nós. O Senhor já está no nosso futuro. Por isso, Senhor, fortifica-nos, vivifica-nos, aumenta a nossa fé. Faz com que o povo ali do varal, que ao pedir ao Senhor, ao fazer qualquer petição, tenha fé que o Senhor vai atender conforme o teu querer, tua vontade e conforme as nossas necessidades. Muitas Amém. vezes pedimos, mas não é aquilo que pedimos que estamos precisando. Então, faça-se o teu querer na vida de cada um de nós. Dai-nos a tua paz, Senhor. Amém. Dai-nos a tua misericórdia seja derramada sobre cada um de nós. Pai, antes de encerrar, eu quero também pedir por toda a família pastoral, onde quer que tenha uma. Abençoa as famílias pastoral, cura também as necessidades delas, pois os pastores precisam muito da sua bênção, da unção do Santo Espírito. Dai-nos essa unção a cada um de nós, dai-nos a tua paz, derrama sobre nós, sobre os pedidos do varal e sobre toda a humanidade, a tua misericórdia. Eu peço agradecida, Pai, em nome santo e divino de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Soberano Pai, querido Deus, digno de honra e louvor, em conformidade com teus filhos também, ergo a minha voz a ti, Senhor. E neste momento, Pai, eu quero entregar cada filho teu, Senhor, que já esteve conosco, cultuando, louvando ao teu santo nome.
e hoje estão fora dos seus caminhos. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas tem trabalhado incansavelmente para tirar os teus filhos do caminho que conduz à vida eterna. Senhor, tenha misericórdia. Eu peço que o teu Santo Espírito os incomode, para que eles retornem, para que eles venham e tragam outros para o teu redil. Pai Santo, é tão triste, Senhor, quando pessoas que já estão caminhando conosco e ficam no meio do caminho. E também peço não só esses que estão fora, mas aqueles que estão dentro da igreja, mas com o coração longe de ti. Tenha misericórdia, Senhor. Traga seus filhos de volta, Pai. O nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, fez todo o sacrifício para salvar-nos. E pedimos, Pai, que vá com providência na vida desses teus filhos e voltem antes que seja tarde demais. Por isso que eu estou te rogando, te clamando, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor, amém. Abençoa, Pai. Obrigado, Zilminha. Obrigado, Rose. Obrigado, irmão Darcy. Deus abençoe ricamente a todos vocês. Nós vamos estar entrando em sala simultânea, mas antes eu quero fazer um pedido, irmãos. É triste o que eu vou pedir aqui. Eu vou procurar aqui o nome da pessoa. Ore por uma família. Esse pedido foi da irmã Rita Naide. Eles tinham um garotinho de 1 ano e 9 meses, parece. Me fugiu aqui o nome da pessoa. Depois do almoço, eles foram deitar para dormir ali na sala, no sofá, e deixaram a porta aberta. Um garotinho de 1 ano e 9 meses saiu em direção à área, caiu na piscina. Quando eles acordaram, o garoto estava morto. É uma tristeza muito grande, irmãos. Eles estão desesperados. Eu não dá nem para falar, irmãos. Ore por essa família. Me fugiu aqui o nome deles. É uma dor muito grande. O Senhor Deus traga conforto ao coração desses pais que perderam de forma tão trágica seu filho, de 1 ano e 9 meses. Vamos estar entrando em sala simultânea, depois a gente volta para a sala principal, tá bom? Muito bem, voltamos à sala principal. Louvado seja Deus pela sua presença. Quero saudar aqui com alegria, pastor Robson, meu querido amigo, está aqui conosco. Muito bom dia, meu pastor. Quero saudar também com alegria, pastor Robson, Aldeilde está aqui conosco. Minha irmã Aldeilde, um abraço carinhoso, Deus te abençoe. É uma alegria vê-la aqui conosco, irmã. Apareça mais vezes, a casa é sua, viu? Seja muito bem-vinda. Pastor Robson, muito obrigado por aceitar o convite. A partir desse momento, a palavra está com a sua pessoa, pastor Robson. Deus o abençoe ricamente. Amém. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Ô, Mário, já faz uma intimação para o Aldeir pregar aqui numa manhã dessa, viu, Mário? Pronto, então. Tem muito testemunho para contar aí. O testemunho de Aldeir é forte, poderoso. Tem muito testemunho bom aí para contar. Vou botar ela na lista, pastor, para ela ser uma das oradoras aqui da madrugada. Com ela para compartilhar o pão com a gente aqui e as bênçãos de Deus. Muito Valeu. bem, irmão. Estamos juntos mais uma vez, né? Graças a Deus, para meditarmos na palavra do Senhor. Não vamos demorar muito, que o tempo também já está indo embora, né? Nosso tempo é curto, mas o objetivo maior desse grupo aqui é realmente estar orando, estar clamando ao Senhor, não é? Pela sua misericórdia e pelo poder do Espírito Santo, né? A palavra é importante, a gente está meditando também, mas o nosso foco maior aqui é sempre estar buscando o poder do Espírito Santo, né? Na madrugada, estarmos juntos para buscarmos o Espírito Santo. Muito bem, o nosso texto é um texto bem conhecido, é bem conhecido de todos nós, é um texto importante porque ele foi feito para o nosso tempo. Essa mensagem aqui é exatamente para este povo, o povo que viveria aí próximo à volta de Jesus, não é? E eu me refiro ao texto de Apocalipse, capítulo 3, na carta à igreja à Laodiceia. Então você tem aí Apocalipse 3, né? A partir do verso 14, a carta a Laodiceia. Eu quero começar com o texto de Apocalipse 3:20, né? O Apocalipse 3:20 é o texto que vamos trabalhar nesta manhã. E eu quero convidá-lo mais uma vez a fechar os seus olhos e nós fazermos mais uma breve oração. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos, agradecidos o teu nome,
por mais uma manhã em que o Senhor bondosamente nos despertou, né? Obrigado, Senhor, pela vida, pelas misericórdias que se renovaram para nós mais uma vez nesta manhã. Louvado seja o teu nome por tudo que tem nos proporcionado, por estarmos juntos, para meditarmos juntos em tua palavra, para clamarmos pelo batismo do Espírito Santo, tão necessário para nós. Portanto, nesta hora, nos ilumina, Senhor, para a compreensão da palavra e que possamos colocar em prática os conselhos dela. Fica conosco, abençoa cada um dos teus filhinhos aqui. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, esse é um texto bastante conhecido, um texto que muitos conhecemos de cor, Apocalipse 13:20. Nós usamos muito esse texto em nossos apelos, né? Quando nós pregamos o Evangelho aí, nós usamos muito esse texto em nossos apelos. Diz assim: eis que estou à porta e bato, não é? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo, não é? Alguns textos dizem: entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, né? Veja, é uma triste realidade, né? Aquilo que está descrito aí no Apocalipse 3:20, né? A descrição aqui, uma referência aqui, Apocalipse 3:20, uma carta escrita à igreja de Laodiceia, né? Laodiceia era uma das 7 igrejas escolhidas ali na Ásia Menor. Haviam outras igrejas naquela região, mas por causa das características que aquelas cidades foram escolhidas, né? Éfeso, Esmirna, né? Pérgamo, Sardes, Tiatira, né? Filadélfia e Laodiceia, as 7 igrejas que foram escolhidas para representar 7 períodos na história da Igreja de Deus, não é? Ao longo do tempo. Aí. Então, os 7 períodos são representados por estas cartas, por estas igrejas. Cada igreja dessa, que era uma igreja real, que existia ali realmente na Ásia Menor, essas igrejas, por suas características, representaram, não é? 7 períodos, os 7 períodos da igreja ao longo do tempo. Então, começando lá em Éfeso, que representava a igreja do primeiro século, e vai assim se seguindo as demais cartas até Laodiceia, que é a última igreja, né? Que é a última igreja da profecia bíblica, né? É a igreja dos nossos dias, a igreja que surge a partir do desapontamento de 1844, ao fim do cumprimento do último período profético, né, das 2.300 tardes e manhãs, surgiria então o último movimento aqui nesta terra, a última igreja, o remanescente. E esta carta, é por isso que quando surgem esses movimentos dissidentes, vocês sabem que está surgindo um movimento aí no norte, né? Não sei se é no Rio Grande do Norte, no Ceará, tem um movimento surgindo aí, um povo fazendo uma outra organização, com as mesmas doutrinas da igreja e tal, mas separados da igreja. E aí eu sempre digo, quando alguém me fala sobre isso, inclusive vários pastores fazendo parte desse movimento, um movimento que surgiu com pastores, aí, e esse movimento está crescendo, mas eu sempre digo, irmãos, só existe uma igreja para o fim do tempo. Não é? A irmã White, ela diz que a igreja de Laodiceia é esta igreja. A igreja adventista do 7º dia, ela é o último movimento para alertar o mundo e preparar o mundo para a volta de Jesus. Então, depois de Laodiceia, não tem nenhum outro movimento. Não vai ter outra igreja depois de Laodiceia. Laodiceia é a última. Né? Então, esta carta ela foi escrita para nós, os crentes que vivemos no último período da história da igreja nesta terra, que antecede a volta de Jesus. Né? E eu digo que é uma triste realidade esse texto, porque aqui está dizendo que Jesus está fora. Não é? Eis que estou à porta e bato. Não é? Então, nesta carta aqui, há um chamado para uma realidade de que Cristo está fora. Nós entendemos, quando lemos o texto, quando conhecendo a palavra de Deus, nós entendemos que está à porta e bater, querendo entrar para cear, para se relacionar conosco, né? Ele está falando da porta do coração, né? Aqui Apocalipse fala da porta do coração. E a triste notícia é porque
na igreja dos últimos dias, no povo que viveria imediatamente antes da volta de Cristo, Jesus está fora do coração. Ele está fora, ele está batendo, ele está querendo entrar, mas ele está fora. É uma condição lamentável do povo de Deus, porque a porta do coração está fechada. Fechada para quem? Fechada para Jesus. E aqui ele não está escrevendo. Nós usamos geralmente esse apelo para pessoas que estão fora da igreja, não é assim? Geralmente a gente vai dar o estudo bíblico e faz um apelo e cita Apocalipse 3:20 para pessoas que estão fora da igreja, não é? Dizendo que Jesus está à porta. Claro que Jesus também está à porta do coração dessas pessoas, mas devemos lembrar que esta carta não foi escrita para o povo do mundo, ela não foi escrita para pessoas que estão fora da igreja, ela foi escrita para os crentes de Laodiceia, ela foi escrita para o povo que está na igreja, o povo da igreja, para os crentes que vivem os últimos momentos dessa história. Então, essa é uma condição triste, uma condição lamentável, porque o povo que deveria, não é, estar anunciando a breve volta de Jesus, mas com Jesus no seu coração, é um povo que está a serviço de Deus, fazendo a obra de Deus, sem a presença de Deus. Não é uma coisa triste? Nós que já lemos o livro Passo para o Avivamento Pessoal, nós vimos ali, não é, que essas pessoas estão trabalhando, fazendo a obra sem o Senhor da obra. Não é? É interessante porque quando escreve a carta a Laodiceia, ele diz: eu conheço as tuas obras, não é? Eu conheço as tuas obras, porque a testemunha verdadeira, o soberano da criação de Deus, ele diz: eu conheço você. Você diz que é quente, mas você não é quente e nem é frio, não é? Quem dera você fosse quente ou frio, mas você é morno. Então é a igreja que enfrenta uma mornidão espiritual, mas ela não tem consciência disso, porque o que é que ela diz? Eu estou o quê? Enriquecido, de nada tenho falta. Mas a testemunha verdadeira está dizendo: você não sabe que é miserável ou que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. É um povo envolvido na obra do Senhor, mas longe do Senhor. Isso nos faz lembrar do povo do tempo de Jesus. Se você voltar um pouco aí na sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, você vai ver uma situação semelhante com a liderança da igreja no tempo de Jesus. Olha o que diz Lucas 3, a mensagem de João Batista, não é? João Batista, ele veio para preparar o caminho do Senhor. É interessante, porque nos dois momentos, tanto na primeira vinda, antes da primeira vinda, como antes da segunda vinda, haveria uma manifestação do espírito do profeta Elias, né? Lá em Malaquias diz que o profeta Elias seria enviado antes que viesse o dia do Senhor para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos a seus pais, né? E os inécios, os nécios, a prudência dos justos, dos santos. Então, aqui o texto de Lucas, o João Batista estava pregando ali no Jordão e ele chama aquela liderança de raça de víboras, não é? Nos versos 7, aí você vai encontrar aí, versos 7 a 9 de Lucas, capítulo 3. Lucas 3, 7 a 9 diz assim: João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele. Essas multidões quem eram? Era o povo de Deus, não eram os israelitas, eram os judeus que saíam para ouvir a voz do profeta. E ali ele dizia assim: raça de víboras. Olha o que é que ele chamava aquele povo. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Dei frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a vocês mesmos: Abraão é o nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Então veja, aquele povo que dizia ser o povo de Deus também estava longe de Deus. Não é? Jesus chegou a dizer: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Um povo que conhece a verdade, um povo que conhece, eles eram os guardadores dos oráculos divinos, irmãos. Deus havia dado esse privilégio para o povo de Israel. Eles guardavam a palavra de Deus, eram aqueles que receberam a palavra do Senhor. Jesus disse: a salvação vem dos judeus. E é verdade, porque Jesus era judeu, né? Então, esse era o povo de Deus, mas um povo que estava, como diz aqui a profecia de Apocalipse 3,
também para o povo que antecede aí a segunda vinda de Cristo. Estou rico, não tenho falta de nada. Não é? Essa era a realidade do povo no tempo de Jesus. Não é? Era um povo que tinha muito conhecimento, era rico das bênçãos de Deus, da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo aprendeu a trabalhar sem Deus. O livro Passo para o Avivamento Pessoal, na página 33, ele diz assim: é trágico pensar que uma pessoa possa estar tão ocupada com a obra de Deus na igreja, né, no trabalho missionário, a ponto de negligenciar o Senhor da obra. A mornidão não é definida pelo que a pessoa faz ou deixa de fazer, mas pelo fato de Jesus estar presente em seu coração através do Espírito Santo, deixando-o conduzir seus pensamentos, conversas e atos. Então, é a presença ou a ausência de Cristo que define a condição espiritual da pessoa. De vez em quando aqui a gente ouve, irmãos, orem por minha vida espiritual. Eu quero lembrar aqui a gente que já estudou esse livro muitas vezes, que tem feito a jornada do pastor Dennis Smith aí na família ID, né? Não existe, irmão, não existe mais de uma vida, você só tem uma vida. Não é? Ah, minha vida espiritual, minha vida física, minha vida psicológica, minha vida isso, Quantas vidas nós temos, irmão? Nós só temos uma vida. A sua vida envolve todos esses aspectos, mas é a mesma vida. Então a vida espiritual é a nossa vida. Não é? A condição espiritual não é medida se você está na igreja firme, fazendo as coisas na igreja, pregando, dando estudo bíblico, se você está desempenhando um cargo, uma função, se você é ancião, pastor, líder de igreja, isso não importa. A vida espiritual é definida pela presença ou pela ausência de Cristo no seu coração, pela presença ou ausência do Espírito Santo conduzindo a nossa jornada nesta terra. Então, o que define espiritualidade, irmãos, não é o que eu pareço ser, mas é aquilo que verdadeiramente eu sou. Então, o que define a nossa vida espiritual é a presença de Cristo. Então, como é que a gente aumenta a espiritualidade? É quando a gente é totalmente dependente de Cristo. É ter Cristo no coração todo o tempo. Se você vive com Jesus no seu coração, se os seus passos são guiados pelo Espírito Santo, no cumprimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, sua vida espiritual está 100%. Porque a vida espiritual não depende de nós, depende da presença de Jesus. Não é? Nós precisamos permitir que Cristo esteja presente em nosso coração. Se Cristo está no coração, amigo, se a tua vida é guiada pelo Espírito Santo, então você está bem espiritualmente. Né? Você está bem, porque a presença de Cristo é que faz essa diferença. Então veja, por isso que essa declaração de Apocalipse 3:20 é uma declaração muito triste. Porque ela fala da igreja de Deus nos últimos dias, um povo que deveria estar preparado e preparando outros para a volta de Jesus, mas Jesus está do lado de fora do coração desse povo. Jesus está de fora da vida desse povo. Né? Agora, uma coisa interessante aqui no texto de Apocalipse é que o fato de Jesus estar batendo e chamando diz o que para nós? Que ele quer entrar. Entende? Então, irmãos, embora essa seja a condição do povo de Laodiceia para os últimos dias, Jesus continua pleiteando a entrada no coração desse povo. O Senhor está aí, está batendo, ele não está só batendo. Ele não está só batendo, ele está chamando também, porque ele diz assim: se ouvir a minha voz, se ouvir a minha voz, e abriu a porta, não é? Então, o que nós precisamos, irmãos, é abrir a porta. O que nós precisamos é convidar Jesus para entrar na nossa vida. Porque Jesus não vai entrar forçado, nos obrigando, não. Mas ele está acontecendo. Ou ele está batendo, ele está querendo entrar. O que é que está acontecendo com a igreja de Laodiceia? O que é que acontece conosco? Por que é que a gente não abre o coração? Jesus está batendo, está chamando. Por que é que não abrimos a porta? O que é que impede o povo de Laodiceia de abrir a porta? Não é? Nós precisamos perceber a nossa necessidade, porque estamos enganando a nós mesmos. O apóstolo João diz assim: você diz assim, eu estou rico e não tenho falta de coisa alguma. Ou seja, é uma visão errada que estamos tendo de nós mesmos. Não é? E não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego
e nu. Não é? Então, o que nós precisamos é enxergar nossa verdadeira condição e sentir necessidade do Espírito, necessidade de Jesus em nossa vida, precisar dele e clamar fortemente para que o Espírito Santo traga ele em nossa vida. Até quando vamos deixar Jesus de fora, não é? Por que é que temos? Eu tenho uma citação de Malaquias, que eu gostaria de terminar com essa citação, não é? Porque aqui Malaquias fala de uma realidade espiritual, que talvez seja a nossa questão, não é? Por que temos dificuldade para abrir o coração para Jesus? Porque muitos resistem em entregar completamente a vida a Cristo, não é? Veja o que diz Malaquias capítulo 3, dos versos 1 em diante, 1 a 5, para a gente finalizar. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui fala que o Senhor vai vir, ele quer entrar, ele quer estar em nossa vida. Aqui está falando também de um período difícil, o mesmo período aqui, o período do tempo de Cristo, o povo que antecedia a primeira vinda. Aqui diz, mas quem suportará o dia da sua vinda? Aqui está o problema, irmão. Por que é que resistimos? Por que é que fechamos a porta, não deixamos Cristo entrar? Porque quem vai resistir à vinda do Senhor? Quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como um fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador da prata. Purificará os levitas e os reunirá como ouro, os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês, trazendo juízo. Sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem as viúvas e os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros de seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está o problema. Por que é que a gente não quer a vinda de Cristo para a vida? Por que é que muita gente não se entrega inteiramente nas mãos de Jesus? Por que não abre o coração? Porque eles sabem quem é Jesus. Eles sabem o que acontece quando Jesus entra na vida da pessoa. As mudanças, as transformações que muitas vezes nós não queremos. Por quê? Porque estamos acomodados no nosso estilo de vida. Estamos acomodados na nossa própria justiça. Nós não queremos mudança. Nós não queremos transformação. Nós estamos acariciando pecados. Nós não queremos perder o controle da nossa vida. Mas o convite de Jesus é para uma entrega completa. É para entregar tudo nas mãos dele. Não é? Tudo. E nós não estamos dispostos a fazê-lo. Nós não queremos abrir mão do controle da nossa vida. Porque por que não queremos que Jesus entre em nossa vida? No nosso coração, na nossa casa. Por quê? Porque há coisas aqui que nós sabemos que Jesus não aprova. Então, se ele entra, ele vai causar incômodo. Vai doer, porque vai tirar de nós coisas que nós estamos acariciando, coisas que nós apreciamos muitas vezes, sentimentos, pensamentos, vaidades, coisas que nós apreciamos e nós não queremos abrir mão delas. Então nós não abrimos o coração plenamente. Nós queremos as bênçãos de Jesus, mas não queremos Jesus. Já falei aqui sobre isso. Então esse era o problema de Laodiceia. Laodiceia estava muito bem, no conforto da sua zona de conforto, e não queria mudanças. Então não deixava Cristo entrar. Porque quando ele entra, ele faz o que ele fez no templo de Jerusalém. Ele purifica, ele limpa, ele quer tirar tudo aquilo que atrapalha da comunhão. Mas a gente não quer largar de mão de muita coisa que nós apreciamos. Então, queridos, nós precisamos permitir que Jesus entre. Até quando vamos deixar Jesus de fora? Não é? Até quando Jesus vai estar batendo e clamando fora do coração, querendo entrar? Até quando vamos querer manter o controle da nossa vida? Quando Cristo quer fazer as mudanças que são necessárias para nos tornar cidadãos dos céus. Não é? Aqui em Apocalipse ele diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Deus continua amando esse povo. O Senhor Jesus continua amando sua igreja dos últimos dias, mesmo com todos esses defeitos que nós temos, com essa resistência de abrir o coração, de entregar plenamente a nossa vida a Ele. E Ele está apelando
não é? Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, este é o apelo de Deus para nós, que abramos o coração a Cristo, que nos arrependamos da nossa resistência, não é? E que entreguemos completamente a nossa vida ao Senhor. O clamor desta manhã do Espírito Santo em nossa vida é para que a gente entregue completamente a vida, sem reservas, nas mãos do Salvador. É para que sejamos cheios do Espírito Santo e para que a nossa vida não dependa da nossa própria direção, mas esteja no controle do Santo Espírito de Deus. Que Jesus Cristo seja Senhor pleno, completo, não é? Como diz no livro Passo para o Evento, é Jesus Cristo ou nada. É Jesus Cristo ou nada. Então que nós possamos ouvir o clamor, não é? O apelo de Apocalipse 3 para nós. Abramos o coração, que haja arrependimento verdadeiro, entrega completa nas mãos do Salvador. Quantos nesta manhã querem continuar pedindo pelo poder do Espírito Santo, para que o coração seja mudado e que nós possamos entregar tudo nas mãos do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que possamos abrir o coração e deixar Cristo entrar e reinar completamente em nossa vida. Deus nos abençoe. Amém. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá.
Louvado seja Deus, Pastor Robson, pela palavra desta madrugada, que de fato eu e você, todos nós, possamos permitir que Jesus entre e arrume essa bagunça que é a nossa vida. Amém. Precisamos desse milagre, pastor. Eu preciso desse milagre. E como o senhor fez esse apelo, quantos querem esse milagre, continuo fazendo esse apelo. Eu preciso desse milagre. E aqui nós encerramos a nossa jornada de hoje. Mais uma vez, meu querido amigo, meu irmão em Cristo, pessoa que eu admiro demais, o meu querido pastor. A Angélica disse que ele é o pastor da madrugada com Deus. Obrigado, meu pastor. Que a graça do nosso Deus repouse sobre a sua vida, que o Espírito Santo nos conduza neste dia, lembrando sempre, irmãos, que nós somos totalmente dependentes de Deus. Sem Ele, amigo, como diz as pessoas aí fora, nem tente. Sem Ele, nem tente. Que Jesus entre, ou nada, exato. Que Ele entre, transforme, arrume essa nossa vida e nos prepare para encontrar com Ele. Foi muito bom estar aqui com vocês. Lembre-se, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso que está batendo, ansioso para entrar, faça uma mudança completa na nossa vida. Pastor Robson, suas considerações finais e a sua oração, amigo. Louvado seja Deus. Mário, eu quero pedir que vocês orem por nós. Estaremos viajando hoje ali para Juazeiro, né? Então, tem uma programação esse final de semana na igreja do Tancredo Neves, 42 anos da igreja, aniversário da igreja do Tancredo Neves, central do distrito lá de Tancredo Neves, ali em Juazeiro, né? Então, ore por nós, estaremos indo lá para participar dessa festa. Nós vamos ali compartilhar a palavra com os irmãos. Então, ore por nós nessa viagem. Continue orando por Nordestina. Aqui o desafio continua grande. A luta não é fácil, não, irmãos. E a gente descobriu aqui, né, que nós estamos aqui num antro de demônios, irmãos. Então, orem por nós aqui. Misericórdia. Visitando aqui uma menina que frequenta a igreja, que está aí querendo batizar. E ela me contando algumas coisas aqui da cidade. A cidade nordestina é uma cidade dura, irmãos, e tem motivo de ser assim. Nós temos aqui muita feitiçaria nessa região aqui, irmãos. Eu descobri que aqui eu já sabia de alguma coisa, mas nessa conversa me atentei para um detalhe, né? É uma região onde o povo é muito envolvido com misticismo, curandeirismo, feitiçaria. Aqui a coisa é carregada, né? Então, é uma cidade que tem dificuldades porque o inimigo está por aqui, né? E aí se estabeleceu aí, e você sabe que não é fácil para você libertar o povo das garras do inimigo, né? É uma luta tremenda. E principalmente quando é um povo que já busca dar espaço para o diabo trabalhar. Então, ore por Nordestina, para que Deus liberte esse povo, que as pessoas venham ouvir a voz do Senhor, né? Muito bem, vamos orar. Pastor Robson, antes da sua oração, desculpe interrompê-lo, pastor, eu quero pedir oração também, pastor, aos meus irmãos. Você sabe que eu tenho um irmão alcoólatra, ele não quer se tratar, e a família, nós, os filhos, nós decidimos levá-lo à força. Ou ele vai ou ele morre. Ele está morrendo. Então, nós vamos levá-lo à força. Eu peço oração a vocês, para que a gente consiga, né? Ele chegue lá, ele vai ser uma guerra, mas ele vai sair de lá restaurado em nome de Jesus. O nome dele é Rosivaldo. É charado nosso irmão Rosivaldo. Perdão. Reinaldo. Muito bem, vamos orar. Pai amado, nós somos gratos a Ti por mais esta madrugada, que nos despertaste para estarmos juntos, clamando pelo batismo do Espírito Santo. Batiza-nos, portanto, com o Teu Espírito, meu Deus, e que o Espírito tome posse do nosso coração, que Jesus esteja dentro do coração e não fora dele. Enche-nos, portanto, do Senhor. Dá-nos a Tua bênção, Senhor, para esse dia. Toma em Tuas mãos de maneira especial esses pedidos que foram feitos aqui, pela nossa viagem para Juazeiro, para esse evento que teremos ali de aniversário da igreja, que o Espírito Santo nos use ali para compartilhar a palavra com os irmãos ali da igreja do Tancredo Neves, todos aqueles que estarão ali participando deste momento de alegria. Mas, ao mesmo tempo, oramos também pela família que perdeu o seu bebê de uma maneira tão trágica, Senhor. Amém, só o Senhor conhece a dor no coração desse casal diante dessa tragédia. Muitas vezes nós não entendemos porque o Senhor permite que coisas assim aconteçam, mas nós cremos
que tu tens um propósito em todas as coisas que faz ou que permite acontecer em nossa vida. Tanto aquilo que o Senhor faz como aquilo que o Senhor permite acontecer, há um propósito salvífico nessas coisas. Embora que à primeira vista nós não consigamos perceber, Senhor. Mas oramos para que o Senhor se compadeça, conforte o coração, fortaleça a fé e abençoe para que esta família se jogue, se lance nos braços do Senhor Jesus, seja confortada pelo Espírito Santo nesse momento de dor, dessa dor tão tremenda, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor, dos teus filhinhos. Pai, também queremos suplicar a tua misericórdia na vida do Reinaldo. Ó, Pai querido, é uma pessoa que conhece a palavra, já ouviu a tua palavra, a família está ansiosa, querendo a libertação dele desse vício, mas ele está dominado, Senhor, pelo vício, pelo hábito ruim, pelas forças do mal, e nós oramos para que o Senhor repreenda Satanás na vida de Reinaldo. Amém. Indo para essa clínica, ele seja tratado, Senhor, ele se recupere, que ele volte à razão e assim seja restaurado para a glória do teu nome. Amém. E ele tenha a oportunidade de aceitar Jesus Cristo na vida para um dia ter vida eterna. Portanto, abençoa, Senhor, o Reinaldo e todos aqueles que estão nessa situação. Tenha misericórdia dos teus filhinhos, Senhor, e entra com providência na vida desses teus filhos, para a glória e louvor do teu nome e para a salvação deles. Fica conosco nesse dia, abençoe nossas atividades, prepara-nos para o teu santo sábado e usa-nos para a glória e louvor do teu nome. É a nossa súplica nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado a todos pela presença, que a graça desse Deus repouse sobre todos vocês, tenhamos todos um ótimo dia de preparação. Nós nos encontraremos amanhã com a família Ide e o pastor Edson Loura. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês.